Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então veja que o Senhor Deus está falando aqui que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não aceita. Porque ele começa a raciocinar as coisas e lhe parece loucura. Ele fala, não, isso não é possível. Isso não pode acontecer. E aí, então, ele duvida, ele não acredita nas coisas de Deus, nas coisas do Espírito de Deus, que o Espírito Santo faz na vida dos crentes, daqueles que creem em Deus. Bom, deixa eu falar aqui algumas coisas que são milagres e que acontecem na vida daquele que crê. Por exemplo, o novo nascimento. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura e as coisas velhas se passaram. Veja que fala de uma nova criatura. Jesus falou do novo nascimento, ou seja, a pessoa ela é transformada. E você já conhece pessoas assim, eu tenho certeza que todo mundo conhece pelo menos uma pessoa assim, que era completamente perdida e hoje é uma bênção de Deus. E você fala, não acredito que fulano era assim, assado e tal, e tal, e tal. E agora é um crente, é uma pessoa que... Um crente é aquele que crê, sempre repito isso, né? Porque não é uma linguagem apenas, digamos assim, religiosa, mas é todo aquele que crê é crente. Então essa pessoa agora é um crente, ele mudou completamente, você vê a atitude dele é outra, parece que virou uma outra pessoa. Muitas pessoas não falam isso. Então, isso é um cumprimento de um milagre que acontece na vida de um cristão, que é um novo nascimento. Então a pessoa se torna uma nova criatura. É um milagre tremendo, né? O Senhor Jesus também disse que os sinais haveriam de seguir aqueles que creem. Perceba que tudo está relacionado aos crentes, aqueles que creem. Todas as coisas, todos os sinais de Deus está relacionado a isso. Não tem como manifestação de Deus no homem natural. Não existe como. Porque o homem, ele é um ser, tem uma dimensão do homem que ele é um ser espiritual. Então, esse ser espiritual, uma vez vivificado pelo Espírito Santo, ele consegue enxergar a Deus e viver as coisas de Deus. Então ele consegue enxergar o que é do Espírito de Deus. E o Senhor Jesus disse, só completando isso que eu ia falar, né? O Senhor Jesus disse que haveriam sinais que seguiriam os que creem, os crentes. E aí ele disse, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então aqui está falando do batismo com o Espírito Santo, de milagres acontecendo, de cura, de libertação, muitas coisas. Então, por que eu estou falando isso? Porque a vida do cristão é uma vida que ele deve ter em mente agora que ele também é um ser espiritual. Antes não, antes ele era apenas um ser natural, completamente carnal. Mas agora, vivificado no Espírito, ressuscitado juntamente com Cristo, ele é um ser espiritual e ele deve viver agora no sobrenatural de Deus, viver os milagres de Deus. Mas não tem como viver os milagres de Deus se o raciocínio do homem ele é apenas natural. Ele tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus falará ao coração dele e aí então o ser espiritual do homem vai compreender as coisas do Espírito de Deus e aí então para ele já não mais parecerá loucura, porque ele vai acreditar, ele vai crer de todo o coração que aquilo vai acontecer, que os milagres vão acontecer, os sinais haverão de seguir a vida dele, ele será transformado em uma nova criatura, ou seja, ele começa a andar nos milagres, a viver os milagres de Deus. Por isso que
nós acabamos de ler, que isso, para acontecer, é necessário que o homem ele não compreenda as coisas do Espírito de Deus, tente compreender as coisas do Espírito de Deus através do seu raciocínio apenas. Não, ele tem que ter a visão espiritual. Ele tem que entender de forma espiritual, e só se entende de forma espiritual quando você é guiado pelo Espírito Santo. É o que nós acabamos de ler. Eu gostaria até de colocar na tela novamente. Vamos ver? Olha só. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então, não adianta. No natural, nunca vai ser aceito as coisas que Deus vai falar ao coração. Mas aí tem o porquê? Porque lhe parecem loucura. É óbvio que ele vai falar, não, isso não pode acontecer. Uma pessoa assim, desse jeito, ela não pode, nunca vai ser transformada. Esse daí nasceu torto, vai morrer torto. E aí começa a falar, não, é loucura, não acredito. E não pode entendê-las por quê? Porque elas se discernem de forma o quê? Espiritualmente. Então, é nesse âmbito espiritual onde você será guiado pelo Espírito Santo, que você vai conseguir discernir aquilo que Deus está falando com você, vai acreditar e o milagre vai acontecer. E daí em diante, você começa a viver uma vida de milagres. Por quê? Porque você tem uma consciência do seu ser espiritual, que tem uma consciência de que Deus está nesse âmbito espiritual, e nesse âmbito espiritual o Espírito Santo vai te guiar em toda a verdade, ele vai falar ao seu coração, e assim você caminhará nessa sua longa trajetória e abençoada trajetória aqui na Terra, vivendo uma vida de milagres. Quando se fala milagres, é milagres de todas as formas. Não é só a cura de um doente, não é só isso. A própria transformação da sua vida já é um milagre tremendo. Quando uma pessoa muda completamente, é um milagre. Né? O seu dia a dia, o batismo com o Espírito Santo, a sua vida com Deus, Deus falando com você, tudo isso é um milagre. Por quê? Porque parte do sobrenatural, excede o natural, não está no âmbito natural, por isso é milagre, porque é sobrenatural, e Deus quer que você viva uma vida de milagres. Você crê?